Sabe o que eu acho que a gente podia fazer? Porque eu acho que, assim, quem tá nesse vídeo, se viu o título relacionado a uma coisa de criação da realidade, já se interessa pelo assunto. Senão, acho que a pessoa nem teria clicado. Mas pode ser alguém que tá começando nisso e não sabe muito o que é, sabe? E eu acho que a gente podia fazer uma coisa meio livre, assim, deixar vir. Porque a gente não ensaiou nem nada disso, mas do que a gente já aprendeu, o que é essa criação da realidade? Tipo, alguns princípios básicos, talvez. As pessoas começarem a entrar no clima do que a gente tá falando, sabe? Eu posso tentar, eu não vou lembrar os 22 passos, mas eu posso tentar, tipo, passar por eles, sabe? Tá bom. Eu acredito que o primeiro passo de tudo, assim, seria você acreditar que você cria a sua realidade. E aí, é tipo, o primeiro passo é o problema principal de todos os outros. Porque se você não completa o primeiro passo, você não vai pro outro. Porque se você tem alguma dúvida em relação a se você cria ou não a sua realidade, ou não se você cria, mas o quanto os seus pensamentos e o seu interno têm presença no externo, você não cria, porque é tipo como se tivesse um ruído, e aí, tipo, ai, eu vou ter sorte. Tipo, não, gente, você não vai ter sorte. Você cria a sua realidade, ou você vai. Aí eu já entro no meu mood. Uma coisa que eu vou falar é porque que uma coisa que alguns, eu não sei se você se incomoda com isso, mas alguns dos meus amigos, eles sempre falam que, tipo, é um incômodo, porque eu não floreio, tipo, eu não fico, ai, então, se você não acreditar, não, eu já falo assim, toma a decisão, acredita, não sei o quê, tipo. Ou Então. você acredita, eu não tenho paciência de falar com você. Não, amiga, mas eu não tô achando que você tá falando num tom. Tá tudo bem, pode continuar, tô gostando. Porque Uhum, realmente essa é a primeira. Porque o Tauan fala muito, a gente escolhe as nossas crenças. Partindo uhum, daí, essa é a primeira que a gente tem que começar. Porque se sim, você nem acredita que você cria seu. O tema que a gente tá falando é criação da realidade. Se você nem acredita que você cria sua realidade, tudo que a gente falar depois daqui, você vai. uhum, Você mesmo vai negar. É como se o seu. O que você colocar na cabeça de crença, ela vai se tornar real. Então, se você acreditar que isso é baboseira, vai ter coisas no seu externo que vão provar que isso é baboseira. Então, você não vai uhum, aproveitar nada desse vídeo. Então, realmente, esse é o primeiro. Desse sim, vídeo, não, de todo o conceito, né? sim. Então, realmente, o primeiro é a crença de que eu crio a minha própria realidade. Sim, e o Tá. problema dentro disso também é que acreditar que você cria a sua realidade é você mudar totalmente, totalmente como você vive. Porque 90, e esse é um dado de estudo, 94% da população hoje vive de um jeito, e quando você entende isso, você vive no 6% ali, até 3%. Tipo assim, depende do avanço, mas enfim, 6 e 3. Você vive totalmente diferente. E quando você entende isso, é você mudar totalmente a forma como você lida. Porque, exemplo bem ruim, mas você bateu o carro. Sim, você criou. Alguém te traiu. Sim, você criou. Tipo, isso mexe muito com crenças da raiz do ser humano que, tipo assim, você precisa mudar. E aí, esse eu acho que é o embate primeiro, porque a gente tem a tendência a, tipo, se esquivar e se vitimizar, sabe? Tipo. É como se fosse assim, tô vivendo uma realidade que eu não tô gostando. Você tá Uhum, falando que eu criei isso? uhum, Você uhum, acha que eu ia ter criado essa realidade? uhum, É que como você não sabia até então do conceito, você tava uhum. vivendo num piloto automático, né? Sim. E uma coisa que eu acho muito importante, quando você falou assim de... Ah, negócios graves, né? Você bateu o carro. Cara, você criou essa realidade. Ah, alguém te traiu. Você criou essa realidade. O que eu sinto que quando eu explico dessa forma as pessoas entendem um pouco mais é que a palavra que costuma vir é culpa. Ah, então você tá falando que culpa é minha, que ele fez tal coisa comigo? Uhum. Culpa é diferente de responsabilidade. Porque não é que foi culpa sua. Se é uma coisa que você não tinha conhecimento, você estava cocriando de um lugar do inconsciente. Então não é culpa, porque culpa parece uma coisa ativa, sabe? Uhum. Tipo, eu peguei o celular agora joguei no chão. Foi culpa minha. Eu fiz isso intencionalmente porque eu quis, eu sabia no resultado que ia dar. Quando vem de um lugar intencional, não é culpa porque você fez não sabendo. Só que se você que cria a sua realidade, você tem a responsabilidade do que você vai fazer com isso. Então você tem Uhum. a responsabilidade de não escolher que isso não se repita. Uhum. Ou você tem a responsabilidade de entender qual que é a sua parte, qual que energia você estava vibrando para você ter alinhado com uma frequência tão baixa. Uhum. Então, eu acho que a palavra responsabilidade suaviza e ao mesmo tempo ela
ela traz maturidade. Sim. Porque você só assume responsabilidade se você tá maduro o suficiente pra isso. Porque vitimização é coisa de criança. Né? Bate no pé. Não quero! Tá, tipo, você pode fazer isso, porque você tem liberdade de fazer o que você quiser na sua vida. Só que quando você fala assim, cara, se eu tô criando minha realidade, tá, assumir a responsabilidade. Eu quero fazer um negócio melhor. Então vai, me dá conhecimento, porque do jeito que até agora não tô gostando. Então eu quero entender o que eu tava emanando de errado ou fazendo de errado. Então aí você põe um papelzinho de roupa de adulto, né? Então eu acho que essa diferente. Quando fala de assunto muito profundo, às vezes aconteceu uma coisa muito traumática na vida da pessoa. Aí você perde um pouco ela. Porque você fala, tá falando que foi culpa? Não é culpa. E até porque muitas coisas que ela pode ter atraído, como vem muito do subconsciente, pode ter vindo de coisa geracional. Que não foi nem você que fez algo aqui. Às vezes é geração de pai, de mãe, de vô, de avó, de tataravô, que atraiu isso pra realidade. Então, aí que não é culpa sua mesmo. Pode ter sido algo de vidas passadas. Aí também te abre um outro leque. Que aí, realmente, também não é culpa. Foi você de outras vidas, mas, cara, aqui você vai lembrar de coisa que você fez. Então, não é culpa sua. Então, pode ter sido coisa na época já dessa vida, mas você tava na barriga da sua mãe, você nem tinha consciência, ou de criancinha, você não tinha consciência. Então, é muita coisa que pode ter causado o fato de que você vai atrair isso. Por isso que tira a palavra culpa. Pode ter vindo de muito lugar, não é que você quis. Pode ter uma coisa gravíssima que aconteceu com você, não é que você, eu quis que isso acontecesse comigo. Não é isso. Mas se a gente pega a responsabilidade, agora, se a partir de agora eu entendi que eu crio minha realidade, como que eu posso criar algo diferente, porque aqui não tava gostando. Então, eu acho que é desse lugar mais maduro. Acho que esse ponto vale ressaltar, senão a gente perde pessoa aqui no começo. Não, mas eu concordo muito, porque realmente, tipo, e isso é um pouco do que o Tauan fala, que investir tempo em tentar descobrir o porquê não é tão benéfico. Sim, a gente pode tentar descobrir o porquê para que não aconteça novamente. Mas, tipo, investir um tempo nisso, talvez você perca ali um tempo de vida que você poderia, infelizmente, tipo, muitas coisas, bem infelizmente mesmo, aconteceu isso, mas agora eu assumo essa responsabilidade e eu vou mudar. E o ponto que é uma pegadinha de quando você entende esse processo, é que se você não assume a responsabilidade, você também não tá pronto pra criar. Porque é tipo como se energeticamente você ainda não tivesse tomado a decisão de resolver aquilo. Porque você ainda tá como vítima. Então, isso não é meu. Então, tipo, você se distancia. Se você a responsabilidade, tipo, não sei como que isso apareceu. E inclusive, a gente que, tipo, já tem esses conhecimentos, muita coisa acontece, tipo, gente, não sei por que isso aconteceu. E eu acho que não vai saber, porque a nossa visão é limitada, né? Tipo, a gente consegue ver aqui. Mas e o que tem, tipo, tudo que aí entra uns assuntos espirituais mais, tipo... Eu acho que dependendo do trabalho que a gente faz, algumas coisas a gente pode acessar. Se for importante pra você. Como você cria a sua realidade, se você falar, quero entender isso, você vai chegar nisso. Mas é o que o Tauan falou, nem sempre compensa. Porque como isso requer muita energia, você pode usar a energia entendendo o passado, você pode usar a energia criando o futuro. Então, o que você prefere? Sim. Tem momentos que eu senti na minha trajetória que foi útil entender de onde veio. Sim. Só que aí, também vou pôr um outro ponto importante. A partir do momento, caso a pessoa entrou num momento da vida dela que ela entendeu de onde veio. Ou numa terapia, ou numa terapia holística, ou, sabe, uma constelação, uma mandala, sei lá, veio a informação para ela de onde veio. A gente tem duas opções, responsabilidade, a gente tem duas opções do que fazer com isso. Quando você entendeu de onde veio, você pode se agarrar a isso. Isso aconteceu comigo porque meu avô, nananã. E continuar reafirmando essa história, você vai criar, você vai continuar, você usa aquilo de justificativa pra ter sua realidade. Você não vai mudar de realidade, você vai abraçar isso assim, eu tenho essa realidade por causa disso, você vai continuar tendo essa realidade. Ou, você pode falar, entendi de onde veio, então eu vou usar isso pra fazer o oposto disso. Tipo, entendi, honrei, obrigada pela informação, mas agora como que eu faço diferente? Porque eu sinto que é uma dor... Fala-se muito em terapia, ainda bem, que agora tá, tipo, muita gente falando em terapia. Mas acho que é uma das dificuldades. Como a terapia fala muito do passado, às vezes a pessoa, quando ela entende uma questão que ela acessou, ela assume isso como parte da identidade dela. Eu sou assim por causa disso. Não, cara, você não é, você está assim. Então, ou você pode abraçar naquilo, você vai continuar sendo,
Ou você pode falar, não quero mais que isso pertença a mim, vou ser uma nova versão. Então, acho esse ponto importante também. Sim. Mas, de fato, tem coisa que a gente vai entender, tem coisa que a gente não vai. E aí, é isso, né? Da questão da responsabilidade. E se você não assume, e que esse, tipo, tá no primeiro passo exatamente porque é um dos mais difíceis. Se você não assume essa responsabilidade, você não toma a decisão de mudar o caos que tá na sua vida, porque geralmente a gente chega nesse assunto, a gente não chega quando tá tudo, ai, tá lindo, nossa, tá tudo fluindo. Não, a gente chega, tipo, com um caos acontecendo, tipo assim, eu preciso resolver, eu preciso de aquele meme, eu preciso de $1 milhão pra amanhã. O que eu vou fazer? Então, o primeiro passo é assumir a responsabilidade, porque com certeza você não vai conseguir mudar numa posição de vítima. E esse é o primeiro passo. Aí, eu não lembro em ordem os outros, mas eu vou falar, tipo, numa ordem que eu acho que é de prioridade. Depois que você entende que você cria a sua realidade e você já vai ter mudado a sua visão de vida e mudado pequenas coisinhas no seu dia a dia, porque, tipo, se eu crio minha realidade, e se amanhã eu ganhasse um buquê? Ou, né, não vamos colocar tempo, mas e se eu manifestasse um buquê pra ver se isso funciona? Ou, e se eu manifestasse ganhar X? Ou atrair tal pessoa, tal tipo de pessoa? Ou ver um carro Y? Aí você vai começando a perceber isso, tipo, essa resposta. E essa resposta, como eu falo pra Paty, eu bato muito na tecla, é imediata, porque o tempo não existe. Meu, será que a gente entra nesse ponto do tempo não existe? É porque senão eu acho que a gente perde um pouco as pessoas aqui também. Vamos fazer o seguinte, eu vou falar o que eu entendo disso, porque eu não sei se eu entendo muito bem. Tá, pode ser. E aí você me corrige se eu estiver errada.